Fala galerinha, professor Leandro Franco na área, tudo bem? Espero que sim, hein? Vamos lá, unidade 2, sistemas de medidas. Bom, começamos agora a unidade 2, com medidas e grandezas. Professor, mas medidas e grandezas, do que o senhor está querendo falar? Eu quero falar do seu cotidiano, do seu dia a dia. Medidas e grandezas no teu dia a dia, seria o quê? Bom, professor, isso pode ser vinculado ao quê? Dá uma olhadinha lá comigo. Quer me acompanhar? Pode pegar a tua apostila e ir para a página 93. Bacana. E na página 93 nós temos um RA. Depois, dá uma pausa no vídeo aí, pega o teu aplicativo, dá uma olhadinha lá no RA para você ver que bacaninha. Ali é só para você brincar ali um pouquinho com relação a pesos e medidas, perfeito? Vamos lá. Unidades de medidas, desculpa. Bom, para medir tempo, relógio, para medir massa, balança, para medir capacidade, recipiente graduado, temperatura, termômetro, é informação. É muita informação, então a gente vai simplificar um pouquinho cada uma delas aí, tá ok? Bom, trouxe para vocês um relógio. Bom, o relógio é a unidade de medida de tempo, a grandeza de tempo. O relógio, ele marca em minutos, marca as horas e não podemos esquecer dos segundos, exatamente. Então, a cada 60 segundos, nós temos 1 minuto. E a cada 60 minutos, olha o analógico aqui, ó. Quando o ponteiro maior dá toda a volta aqui, partindo do 12, dá toda a volta, chegando até o 12 novamente, nós temos 60 minutos. E a cada 60 minutos, 1 horinha. Perfeito? Então, o relógio é uma ferramenta que te ajuda a medir as unidades de tempo. E aqui cabe uma observação. Não podemos esquecer também do nosso calendário, né? Quando a gente fala em tempo, nós falamos em dias, semanas, meses e anos também. Perfeito? Então, relógio é uma das ferramentas, segundos, minutos e horas. Bom, do lado do relógio eu trouxe uma balança, bem comum para vocês, eu acho, hein? Essa balança é aquela mesma balança de açougue, pro? Prof, é aquela balança lá que a gente compra o queijo e o presunto? É exatamente isso. É aquela balança que mede em gramas normalmente, mas a balança não mede somente em gramas. Nós temos a unidade padrão, que é o quilograma, tá ok? Que talvez aí você lembre do dia que você foi no mercado com a mãe, com o pai, enfim, com o teu responsável, com alguém, e lá este alguém pediu lá 1 quilo de carne, enfim, tá ok? É a mesma ideia para a unidade de massa, o peso, utilizamos a balança, perfeito? Então vimos o tempo e vimos unidades de massa agora, tá ok? Mais um instrumento aqui, ó. Esse aqui eu acho que é rotineiro, hein? Esse daqui, quem nunca usou, né? Até eu já usei com a minha idade que eu tenho. Vamos lá. Termômetro. Esse cara, ele serve para medir o quê? Exatamente o que você respondeu aí. Temperatura. Professor, você vai falar de com febre ou não? Não, não é essa aula agora, não é o caso. Agora é unidades de medida, né? Então, eu só quero te mostrar a ferramenta que utiliza-se para medir a temperatura, o tal do termômetro aí. Perfeito? A última ferramenta nossa. Prof, esse eu não conheço não. Você não conhece. Rapaz, mas quem cozinha eu tenho certeza que conhece, hein? Isso aqui é o copo graduado. Ele é um pouquinho antigo? Mas é extremamente usual na cozinha, sabe? Porque muitas vezes a gente usa algumas medidas que não são vinculadas ou não são tão conhecidas e tão usuais assim. E essas medidas recebem um nomezinho diferente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá ok? Bom, voltando lá para a apostila, acabei de falar de todos eles que você está vendo aí. Olha o que eu te falei, massa... perdão, né? O copo graduado está aqui, ó. Capacidade, líquido. Olha só, falei para que serviu o negócio, não falei para que usava, né? Para calcular principalmente noções de capacidade. Mas ele também traz algumas medidas um pouquinho diferentes. Mas a ideia do recipiente graduado, que é aquele copinho que eu te mostrei, um deles, né? É trabalhar a capacidade. Perfeito? Olha o RA que eu comentei contigo. Claro que eu não vou preencher, essa brincadeira é você que vai fazer aí, mas acho que você já deve estar matando só de olhar aqui comigo, né? Esse é o RA que você tem na página, onde você vai vincular o que é a grandeza, a medida com a sua grandeza. Ou seja, 5 graus Celsius,
A grandeza relativa a 5 graus Celsius seria comprimento. Acho que não, né? Então, dá uma olhadinha, faz um teste lá e veja quantos você acerta. Perfeito? A medida graus Celsius, obviamente, para não deixar em branco, é uma medida de temperatura. Página 94. Bom, na 94 a gente vai fazer uma leiturinha rápida, bem rápida mesmo, porque aqui o importante da 94 está no enunciado. Bom, olha lá, observe o diário de Júlio. Ele registrou seus afazeres desde que acordou, às 6h30, até quando começou as aulas de matemática, às 8 horas. Professor, o que tem a ver isso daí, 6h30 até as 8 horas? Organização, galera. Tem que se organizar, quanto mais se organizar é melhor e menos problemas teremos. Então, por isso que o importante agora também é você ter uma organização para o estudo aí na tua casa. Não pode esquecer disso. Quando eu disse que era a parte mais importante, era porque eu queria falar contigo sobre a organização. Perfeito? Organiza um tempinho, faz uma rotina de estudo, eu acho bacana. É muito válido agora, muito válido mesmo. E aí você vai ver que o conteúdo começa a vir mais fácil quando você olha ele um pouquinho todo dia. Tá ok? Bom, antes de ler o texto, a gente vai ver qual que é a letra A, para você entender o porquê a gente vai para o texto depois. Sublinhe ou circule, eu vou sublinhar todos os números que Júlio escreveu. Lembre-se de que eles podem estar escritos em algarismos ou com palavras, ou seja, palavras se expressam quantidades também. Não pode esquecer disso, tá ok? Além disso, os números podem indicar contagem, medida, ordem ou código. Bom, contagem é a utilização do número literalmente para contar as coisas aí. 8 garrafas, 9 giz, 6 lápis, 4 bonecas, 5 carrinhos, enfim, é o número utilizado para contar a quantidade de coisas que você tem. Medida, a gente acabou de falar delas lá um pouquinho, uma delas é o copo graduado, lembra? É medir a quantidade, o que está expressando ali um certo volume, uma certa capacidade, tá ok? Ordem. Ordem é quando você vai posicionando cada um de uma maneira correta. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz aquilo, no terceiro passo fiz outra coisa. Então isso é uma questão de ordem, tá ok? Tem que manter isso. E código. Código também você pode achar assim que é relacionado à ordem, mas a questão do código seria questões de nomenclatura específica. Ou seja, Prof. Leandro, ele tem um RG X números aí, né? O Prof. João tem um CPF X números. A placa do Prof. Leandro, do carro dele é tal. Então, aquela coisa que é específica para cada situação. Isso se encaixa a parte de códigos. Prof. pergunta... Por isso que o nome daquele negócio todo tracejado lá nos alimentos chama-se código de barras? Exatamente. Aquele código é daquele alimento, daquele elemento que você está vendo. Tá ok? É especificamente dele. E aí a gente vai responder bem depois. Vamos continuar a aula então. Então ele pede para ler, só que agora a gente vai fazer um combinado, viu, Quinto? Ó, eu não vou ler tudo não. Eu vou ler um pedaço, a primeira parte. Eu vou grifar a primeira parte. E fica para você registrar a segunda. E aí, numa próxima oportunidade, a gente vai corrigir a tua segunda parte aí também. Tá ok? Perfeito? Vamos lá, eu começo a leitura. Eu faço a leitura. E aí eu vou mostrando com o dedo e cabe a você grifar aí. Então, ó, cuidado com o que está fazendo. Preste atenção e acompanhe. Acompanhe a leitura para você estar grifando. Tá ok? Professor, mas por que você não grifa e eu só copio? É exatamente por isso. Porque se eu grifar aqui, na hora que você der uma desligada, o que vai acontecer? Você vai pensar, não dá nada, daqui a pouco ele vai colocar os outros mesmo. E aí essa não é a ideia. A ideia é que você acompanhe junto. Ó, vou riscar, hein? Presta atenção. Vamos lá. Minha mãe me acordou às 6h30. Numeral, entendeu? Grifa aí. E meia. Meia é metade. Então, se é metade também é numeral, pode grifar lá. Calcei meus tênis número 35. Opa, ó. Aqui já apareceu o algarismo, ó. Então aí ficou mais fácil, né? Andei um quarteirão até a padaria. Opa, um quarteirão até a padaria. E comprei 5 pãezinhos.
Os pães pesavam, olha o algarismo, 248 gramas e custavam R$ 1,30. Paguei-os com uma cédula de R$ 2,70 de troco. Recebi 70 de troco. Chegando em casa, tomei um copo e meio, olha o copo e meio de novo, de café com leite e comi um pãozinho. O último parágrafo da minha parte, caminhei 5 quarteirões até a escola e gastei 10 minutos para chegar lá. Prof, você não vai ler a segunda parte? Não. A ideia é que você leia. Por que, professor, eu tenho que ler? Mais para frente, nas próximas aulas, você vai ver que eu vou usar isso daqui. Então, eu preciso que você leia esse textinho aqui. Tá ok? Leu o textinho, resposta da A já está lá, já está dada, você vê que acabou de fazer. E para a resposta da B. Em cada expressão a seguir, o que o número 5 indica? Comprei 5 pãezinhos. Espera lá, 5 não é quantidade de elementos? Então, esse cara está representando para nós contagem, medida, ordem ou código. Contagem, tá ok? Letra B não. A letra B continua. A minha turma, perdi aqui. A minha turma é é ordem, viu? Já respondi, mas é uma ordem isso daqui, ó. Ele tem um nome, então é a 501, ordem. E a última ali, a professora chegou às 7 horas e 50 minutos. Aqui, por ser 7 horas e 50 minutos, é temporal, tá ok? Aí é tempo. Galera, termina para mim, nesse momento, uns 10 minutinhos agora, então dá para terminar um pouquinho mais, dá uma estendida na aula aí. Termina para mim a letra C, tá ok? E fica para a tua casa, olha lá, presta atenção, tarefa de casa na tela aí, o exercício 2. Só que preste atenção lá na leitura. Ali ele está mandando você fazer, olha lá, forme grupos de 3 alunos. Você não está na escola, então o teu grupo é construção com seus familiares. Então dá uma olhadinha aí, faz um grupinho, dá uma brincadinha, a gente volta a conversar sobre ele. Não é porque é uma tarefa de casa que eu não vou voltar e a gente conversa sobre ele mais pra frente aí. Tá ok, galerinha? Abraço para vocês, beijo do Prof. Leandro, até a próxima. Fui!